A todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com o versículo bíblico de Josué, capítulo 22, o versículo 5. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dele, obedeçam aos seus mandamentos, fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Queremos ouvir o primeiro hino desta manhã, porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. E convido você que está nos assistindo a fazer a confissão de pecados a Deus. Pense na sua vida, pense nas coisas erradas que você fez, pense também nas coisas boas que você poderia ter feito e não fez, e peça perdão a Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, por teu amor infinito, tu nos enviaste teu Filho Jesus Cristo, para pagar por nossos pecados na cruz e nos oferecer a tua salvação. Reconhecemos que não merecemos este teu amor, pois constantemente somos atraídos para longe do caminho que é do teu agrado, caindo em tentação, cometendo erros, pecados. Tu, porém, tens um amor tão grande pela humanidade, por cada um de nós, que nós não conseguimos compreender nem entender.
Só podemos te agradecer, louvar e bendizer por tanta bondade, por tanto amor, por tanta misericórdia, e ter uma atitude de humildade perante ti. Por isso, em nossa oração, nos humilhamos diante da tua santidade, reconhecemos os nossos erros, pedimos por teu perdão e por tua graça. Perdoa-nos e ajuda-nos. Em nome de Cristo oramos. Amém. E anuncio o perdão de nosso Deus a cada um que se arrepende através das palavras de Jesus, quando disse à pecadora que ungiu os seus pés: perdoados são os teus pecados. A todos nós que somos pecadores, Jesus também diz o mesmo: perdoados são os teus pecados. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celeste, Tu nos deste o conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade. Nós te suplicamos, põe o Teu Santo Espírito em nossos corações, para que não desprezemos a Tua palavra nem a Tua vontade, mas que a ouçamos e pratiquemos com alegria em nossa vida. Dá que ela produza bons frutos em nós, para que vivamos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Abrigo na Rocha. No abrigo da rocha me esconde ao cair.
E queremos ouvir o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, e depois os versículos 27 e 28. O texto diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Até aqui estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos essas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com o que elas nos dizem. Amém. Irmãos em Cristo, este texto de Mateus sobre o 5º mandamento, não matar, e sobre o 6º mandamento, não cometer adultério, nos traz duas questões. Primeiro, o ensinamento de Jesus numa radicalização dos mandamentos. E segundo, aponta para a nossa relação com Deus e acaba com toda a nossa arrogância, a nossa petulância e a nossa pretensão de nos apresentarmos como pessoas boas diante de Deus, com o objetivo de nos justificarmos diante dele por nossas boas ações. Vamos ao primeiro ponto: a radicalização de Jesus dos mandamentos de Deus no Antigo Testamento. Primeiro, o mandamento de não matar. Todos nós conhecemos este mandamento e sabemos que não devemos matar outro ser humano, porque a vida é sagrada. A vida não é nossa, a vida nos foi dada por Deus e por isso só Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Mas nesse texto Jesus vai além, ele vai além do ato final do homicídio, ele vai para a origem daquilo que culmina com um assassinato: o ódio, a raiva, o rancor, o desprezo, a calúnia contra a outra pessoa. O pastor Dirk Osselman, em seu estudo sobre o texto, diz: Jesus detecta as raízes da problemática no ódio e na difamação da outra pessoa. Matar alguém é apenas o resultado final de um conflito que já começa com estas atitudes. E a pastora Gladys Marcos escreve: Jesus mostra o impacto destrutivo da ira, incluindo os insultos, as ofensas, as difamações e as discórdias, que também ofendem e rompem relacionamentos. Quantos conflitos entre integrantes da família por ofensas, por raiva, por insultos? Quantas as amizades que se desfizeram na vida das pessoas por estas mesmas razões? Quantos conflitos, até mesmo entre nações, por estas questões? E eu pergunto a cada um de vocês:
Quem de nós nunca ficou com raiva de alguém? Quem nunca disse, esta pessoa não vale nada? Quem nunca chamou uma outra pessoa de idiota? Todos nós já fizemos isto. E qual a consequência dessa atitude, destas atitudes na nossa vida? Jesus diz que você estará em perigo de ir para o fogo do inferno por estas atitudes. Segunda questão, no que diz respeito ao mandamento de não cometer adultério. Ora, o adultério é o ato de trair, enganar, mentir para o cônjuge com o qual se tem um compromisso. Normalmente se considera adultério quando o homem e a mulher são vistos abraçados, se beijando ou tendo um relacionamento sexual com outra pessoa que não seja seu marido, a sua esposa. Via de regra, o simples olhar de uma mulher casada ou comprometida, ou de um homem casado ou comprometido para a outra pessoa, não é considerado adultério. Mas aqui, outra vez, Jesus é radical. Ele diz: quem olhar para uma mulher, desejar possuí-la, cometeu adultério no seu coração. A pastora Vera Imich comenta este texto dizendo: Jesus quer extirpar pensamentos, desejos a respeito de alguém. Quer dizer, cortar fora os pensamentos, os sentimentos e as ações que são agradáveis e prazerosas, mas que nos afastam dos propósitos de Deus. E eu pergunto novamente a cada um de vocês: quem nunca olhou para outro homem ou mulher com uma intenção impura, com pensamentos libidinosos? Todos já fizeram isto. E qual a consequência desta atitude? Jesus diz: o corpo todo vai para o inferno, no versículo 30 do capítulo 5 que nós acabamos de ler. Bem, agora nós já sabemos o que Jesus quer de nós. Eu faço uma pergunta final em relação a este texto. Nós conseguimos evitar ter essas atitudes em algum momento da nossa vida? A resposta é óbvia: não, nós não conseguimos. E após essa resposta e constatação, vamos para o segundo ensinamento do texto do qual falei no início. O texto fala da nossa relação com Deus. Nos diz que nós somos seres humanos pecadores e que vamos todos para o inferno, porque eu não consigo evitar e caio em tentação, caio em pecado. Não tem jeito. Quando eu digo que é preciso se humilhar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias, alguns às vezes até pensam que eu, como pastor, estou exagerando. E quando falo que todos são pecadores e vão para o inferno, se depender da nossa atitude, do nosso comportamento, muitos também acham que eu estou exagerando, vendo um chifre na cabeça de um cavalo ou cabelo em ovo. Mas este texto de Mateus que acabamos de ler nos diz que eu não estou exagerando nem inventando nada.
e que se depender de você, se depender de nós enquanto seres humanos, ninguém escapa do inferno. Estas palavras de Jesus terminam com toda a arrogância, com toda a nossa petulância, a nossa pretensão de nos apresentarmos como pessoas boas diante de Deus, diante dele, com o objetivo de nos justificarmos como pessoas boas por nossas boas ações. E fica a pergunta: e agora? O que fazer? Ora, a Bíblia é clara e nos mostra o caminho. Eu cito Paulo em Romanos capítulo 3: todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salvam. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. E completo esta consideração de Paulo com as palavras de 1 João capítulo 2, o versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E coloco este texto de 1 João porque alguns podem objetar: se não consigo ficar sem cometer pecados, então não adianta nem tentar evitar, basta que eu peça perdão depois de cometê-los. Mas não é assim que funciona diante de Deus. João diz que ele escreve as recomendações de Deus, de Jesus, aos cristãos, para que eles não pequem, ou seja, para que eles, cientes do que Deus quer, evitem cometer pecados, ter atitudes que são contra a vontade de Deus. Aqui eu sempre digo: nenhum cristão deve pecar de forma proposital, mas nós sempre vamos pecar por algum deslize, sem querer, ou em um impulso no momento. Se eu me aborrecer com alguém e xingar, eu posso também difamar outra pessoa, olhar para uma pessoa com pensamento libidinoso, somente para citar os exemplos que Jesus nos coloca no texto que lemos hoje. Para finalizar, é preciso falar do que nos leva a pecar contra Deus e os seus mandamentos. Duas questões. Primeiro, somos levados a pecar contra Deus por nossa natureza humana, que é pecadora. E segundo, somos levados a pecar contra Deus pelo maligno, pelo diabo, que fica nos incitando a pecar contra os mandamentos divinos, como fez com Eva através da cobra. Por isso é importante que, junto com o nosso pedido de perdão a Deus, peçamos que Deus nos ajude a resistir ao maligno, ao diabo e às tentações que ele coloca no nosso caminho. É o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, quando diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lutero, comentando esse pedido do Pai Nosso em seu Catecismo Maior, diz: no hebraico, esta passagem reza assim: livra ou preserva-nos do mal ou do maligno, parecendo falar do diabo, como se quisesse resumir tudo no sentido de a oração inteira do Pai Nosso estar voltada contra este nosso inimigo principal, pois é ele que entre nós barra tudo aquilo que pedimos,
o nome ou a glória de Deus, o reino e a vontade de Deus, o pão de cada dia, a consciência boa e tranquila, etc. Por isso, fazemos uma síntese dizendo: Pai querido, ajude a acabar com toda essa desgraça. Por isso, não temos outra coisa a fazer na terra, senão orar incessantemente contra este inimigo principal, o diabo. Se Deus não nos preservasse, se Deus não nos ajudasse, não ficaríamos uma hora sequer seguros contra ele. Esta é a nossa atitude como cristãos: reconhecer a nossa culpa, o nosso pecado, nos humilhar diante de Deus, pedir perdão quando falhamos e nunca propositalmente fazer coisas erradas. E por fim, pedir a Deus que nos fortaleça na fé, que nos ajude a não cair nas ciladas, nas tentações do diabo Satanás, e que assim Deus nos ajude a cada dia a termos estas atitudes. E eu gostaria de convidar você junto comigo, para encerrar esta mensagem, esta pregação, a fazer a confissão de fé de Lutero, que está sendo projetada aqui ao lado. Nesta confissão de fé, Lutero se coloca diante de Deus com as seguintes palavras: até o momento, por minha maldade e fraqueza congênitas, fui incapaz de fazer jus às exigências de Deus. Se não puder crer que Deus, por Cristo, vai me perdoar meu falhar, que dia por dia lamento, eu estarei acabado. Terei de desesperar, mas isto jamais farei. Pendurar-me num galho como Judas, isto não vou fazer. Vou pendurar-me no pescoço ou nos pés de Cristo, bem como a pecadora o fez, apesar de eu ser pior que ela. Vou apegar-me ao meu Senhor Jesus. No dia do juízo final, ele dirá a Deus o Pai: este penduricalho também vai ter que passar. É verdade que ele nada guardou, transgrediu todos os teus mandamentos, Pai, mas ele se pendura em mim. O que importa? Eu morri por ele. Deixa ele entrar. Esta será a minha fé. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje: Senhor, eu quero amar-te. Vencer.
a você para nós juntos inclinarmos a nossa cabeça em respeito a Deus para orar. E depois da oração que eu farei, convido você a orar comigo a oração que Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este texto, com as palavras de Jesus que vêm ao nosso coração. Esse texto nos faz ver o quão pecadores nós somos e que jamais iremos ter a salvação eterna por nossas ações, por fazer as coisas que devem ser feitas de acordo com a tua vontade. Não podemos evitar de cair em tentação e em pecado, pois temos uma natureza humana pecadora. Nós também somos tentados a todo momento por Satanás, e muitas vezes somos fracos na fé e caímos nas suas armadilhas. E por isso nós precisamos reconhecer em nosso coração: Deus, só por tua graça, através de Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados na cruz, e com o derramamento do seu sangue, dando a sua vida, o seu corpo na cruz, é que podemos ter perdoado os nossos pecados e alcançar a salvação. Se nele nós confiarmos e se nos arrependermos das vezes em que caímos em tentação. Pedimos-te, fortalece a nossa fé, ajuda-nos contra o poder do mal, do pecado, do diabo, Satanás, por teu Santo Espírito, que nunca façamos o mal propositalmente. Queremos neste momento interceder por todas as pessoas que sofrem de alguma maneira em nosso mundo, por problemas familiares, por problemas de trabalho, por problemas financeiros, por problemas pessoais que se acumulam na vida das pessoas. De forma especial, queremos pedir-te pelos milhares de atingidos pelo terremoto na Turquia e na Síria. Fortalece a fé dessas pessoas que possam encontrar em ti esperança para recomeçar e reconstruir. Também pedimos-te pelo fim da guerra na Ucrânia, uma guerra que se estende de uma forma que nós nunca imaginamos e que traz tanta morte, tanto sofrimento às pessoas. Senhor, tem misericórdia da humanidade. Nós nos colocamos nas tuas mãos e queremos ser teus fiéis seguidores. E nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos a tua ajuda também através da oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje, Semente de Libertação.